A melhor pergunta que você pode fazer para você é: quem pode me ajudar? O médico, ele tá acostumado a viver muito o futuro. Aquela frase, né? Não faça negócio com amigo, faça amigos no negócio. Eu trabalho não é para trabalhar menos. Eu trabalho para crescer mais. Eu falava, vou ser professor, porra nenhuma, bicho. Professor não ganha dinheiro. O residente nem é considerado médico. Se fosse pra fazer aquilo desde o começo, com a minha energia de hoje, talvez eu não faria. Começamos fazendo merda, batendo cabeça. É com muito dinheiro que você consegue ajudar muitas pessoas. E a tua empresa? Me explica duas coisas. O que é a tua empresa e o que significa Propofundo? Vou te contar um segredo que, na verdade, uma vez... A primeira mentoria que eu entrei, me falaram: Manu, esse nome não tá legal. Eu falei: veja bem, tá legal sim, porque ele é para um público bem nichado, tá? O Propofundo vem da palavra Propofol, né? Então, que assim, todo anestesista, que o nosso público é de anestesistas, né? Entende, o Propofol é o principal hipnótico utilizado para anestesiar. Então, o Propofando vem desse nome. Sensacional. Eu queria te dar os parabéns pelo nome e também te pedir desculpa, porque a primeira vez que eu vi, eu falei, mano, que nome horrível. Ah, tá vendo? Que nome horrível. Como é que os caras botaram esse nome? Aí depois, quando eu tava lá naquele encontro da mentoria e vocês estavam falando, aí eu ouvi a história. Aí eu... excelente nome, excelente nome. Exato. A nossa ideia, mais ou menos, é um gerúndio de propofar, né? Que também é um verbo criado por nós, né? E a ideia é de um estudo contínuo, né? Onde o conhecimento não pode parar. A nossa empresa é uma empresa de educação médica focada no anestesista. Legal. E hoje, tu continua sendo médica, atuando como médica? Tá só na empresa de educação? Como que tá? Hoje, praticamente, como médico, eu tô apenas um dia na semana. Então, é algo que eu diminui bastante a minha carga horária, né, para dar conta realmente da empresa, fazer a empresa crescer na velocidade que a gente quer, né, do tamanho da nossa ambição. Então, praticamente, eu sou mais empresária do que médica hoje. Legal. E aí, vamos... Bom, antes de saber, vou querer saber como é que foi essa virada. Mas, lá atrás, tu sempre sonhou em ser médica? Como é que foi? Como é que começou a tua carreira, assim? Quando eu entrei na medicina, na verdade, a vida inteira eu pensei em ser cirurgiã, né? A vida inteira eu achei que eu ia ser cirurgiã, foram 6 anos pensando na cirurgia. Desde pequenininha eu falava na medicina em si, né? E quando eu entrei na faculdade, eu pensava em cirurgia, mas depois eu percebi que eu não queria realmente ser cirurgiã. E aí eu resolvi apostar na anestesiologia e caso eu não gostasse, eu iria para terapia intensiva, né? A anestesia seria uma ponte. Mas graças a Deus eu entrei na especialidade e eu praticamente, assim, me apaixonei pela especialidade, mas eu vi uma grande oportunidade de crescimento, né, como empresa, em criar uma empresa de educação ali dentro, né, por diversas falhas do sistema que eu consegui identificar, que daqui a pouco eu conto para ti também. Ah, tá. Já ficou curioso? Já quer que eu conte fiquei, agora? Queria que tu contasse como é que foi? Na faculdade já? Não, na residência. Na Então, residência? isso, eu entrei na residência de anestesia e realmente, como eu te disse, eu me apaixonei pela especialidade, mas eu me frustrei quando eu percebi que muito anestesista faz o mesmo arroz com feijão. Então, torna as coisas muito mecânicas. Então, ali, naquele momento, eu percebi que eu queria ser diferente. E, para isso, eu precisava estudar. Para você ser diferente nisso, eu preciso estudar. Então, eu decidi que, assim que eu saísse, eu ia ter o título mais difícil da minha especialidade, que é o TSA, Título Superior de Anestesiologia. Que as pessoas demoram, em média, 3, 4, 5 anos para passar nessa prova de título. E eu consegui passar de primeira e, a partir daí, eu criei a empresa para ensinar outros anestesistas a conquistarem esse título também. Ah, legal. Ficou mais claro. Agora eu entendi. Sim, legal, sim, legal. sim. Deixa eu... Cara, nada a ver com o assunto do podcast, mas é só porque meu avô era anestesiologista também. Anestesiologista. E aí tem vezes que fala anestesista, tem vezes que fala anestesiologista. Sim, Qual que é a diferença? Bem, tá tudo bem, é a mesma coisa. Só É a mesma coisa? pode não, falar não de muda qualquer nada? forma, não tem, Ah, tá, não tem beleza. problema nenhum. Era essa a pergunta, só porque eu ouvia minha avó falando anestesiologista, será que é um termo mais antigo, assim, não sabia qual que é. Anestesista, tem gente que fala anestésio, tá tudo bem, é tudo a mesma coisa, realmente, beleza, ficou mais fácil. tá resolvido. E aí, deixa eu te perguntar, falando um pouco sobre dinheiro, assim, ter dinheiro, ou melhor, ser milionária, ser rica, é uma coisa que tu sempre quis ou aconteceu ao natural?
Eu sempre almejei isso. Na verdade, para mim, dinheiro traz liberdade, né? E quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue ajudar outras pessoas. Então, acho que talvez desde o começo, quando eu decidi por medicina, quando eu decidi por cuidar de pessoas, ajudar pessoas, inicialmente a minha visão era através da saúde, por isso que eu virei médica, enfim, segui essa trajetória da saúde em si. Eu pensava dessa forma, né? Depois, quando eu entrei no mundo do empreendedorismo e continuei ajudando mais pessoas, só que agora através da educação na saúde, né? Continuei com a mesma mentalidade de dinheiro, né? Eu acho que é com muito dinheiro que você consegue ajudar muitas pessoas. Então, para mim, dinheiro é liberdade, assim. Eu sempre tive essa mentalidade de crescimento mesmo. Sempre vi dessa forma, assim. Legal. E essa mentalidade foi uma coisa que tu adquiriu ou tinha de casa? Como é que era teus pais, o relacionamento dos teus pais com relação ao dinheiro e o que eles falavam para ti sobre dinheiro? É engraçado você perguntar isso, né? Porque quando a gente olha assim, por exemplo, quando eu olho para trás e lembro aí meu pai, minha mãe, o meu pai, ele é o cara da estabilidade, né? Então ele é o cara de um trabalho público ali, só que ele é extremamente batalhador, planejador, né? Eu falo que desde pequeno eu escuto que é um PDCA. Então, desde pequeno ele fala, Manuela, você vai conseguir conquistar o que você quiser com planejamento, com PDCA. Então, desde pequena eu fui treinada dessa forma. A minha mãe é mais gastadeira. Minha mãe não tem muita consciência assim, não. Mas ela é muito guerreira, ela é muita energia, né? E aí eu juntei realmente essas habilidades, né, de cada um. E desenvolvi muito a minha mentalidade. Então, assim, eu nunca tive uma visão de berço, numa mente milionária. Nunca tive isso. Mas eu juntei essas ferramentas e fui construindo algo que era o que me atraía, né? Do tamanho da minha ambição. E busquei ajudas, inclusive, né? Pessoas, mentores que me ajudassem, me auxiliassem para crescer com essa mentalidade, né? Que nutrisse essa minha mentalidade. Legal. Tu veio para São Paulo com quantos anos? Eu tinha 26 anos, tinha passado na residência de anestesia. Eu fiz a minha faculdade de medicina lá em João Pessoa, na Paraíba. Sim. Fiz os 6 anos lá. Minha mãe tinha me dado um Ford Ka, aquele Ford Kazinho barata, sabe? Que tem a frente dele é meio antigo, assim. o primeiro. Bem velhinho, né? Mas não tinha vidro elétrico, ar-condicionado, porra nenhuma. Eu chegava na faculdade derretendo, velho. Tava todo ensopado de suor, mas tava felizão porque era meu carro, né? Eu ia para onde eu queria, dava carona pro pessoal, ia fazer minhas aulas particulares. E aí vim para São Paulo com 26 anos, vendi o carro, fiz um mês de plantão, 5 de 24 horas. Quando eu passei em medicina, eu falei assim, poxa, vou ter que fazer um pé de meia aqui para eu gastar nas provas de residência, que são provas das especialidades, né? E aí eu trabalhava de quinta a terça, 24 horas, uma atrás da outra. Ou seja, eram 5 dias no hospital. Produção. Não é à toa, né, produção, que ficou rico. Porra! Então, mas assim, é porque você saiu da faculdade de medicina, você tá machão, Tá né? ali, Você né? Tá com tesão com ali. sangue nos olhos. E aí eu aproveitei essa energia inteira para fazer esse pé de meia. Depois fiquei trabalhando 2 vezes na semana só estudando para residência. Passei aqui no Albert Einstein, fiz 8 provas, passei em 6. Escolhi o Albert Einstein porque eu sabia que era um hospital particular, um hospital que tinha muita oportunidade lá, né? O dinheiro circula muito lá. E aí fui fazer a residência lá, vim para cá com 26 anos. E esses 3 anos de residência de anestesia são anos muito sacrificantes, né? O médico, ele tá acostumado a viver muito o futuro. Porque no pré-vestibular você está vivendo a faculdade de medicina que você quer chegar. Na faculdade de medicina você está vivendo quando você se formar. Quando você se forma, você está vivendo que você quer entrar na residência. Quando você está vivendo na residência, você está imaginando anestesista. E eu já tinha uma certa visão que eu queria uma remuneração rápida e imediata. Porque tem especialidades que você demora 10 anos para começar a ter o seu consultório e começar a ganhar dinheiro. Então, eu fiz 3 anos de cursinho, depois 6 anos de medicina. E eu pensei, bicho, qual é a especialidade que tem uma boa remuneração em 3 anos e assim que eu sair, o meu primeiro salário vai ser bom? Eu já tinha essa visão. E estava muito claro para mim. Foi por isso que eu escolhi a anestesiologia, além de gostar da própria especialidade mesmo, né? Sim. E aí, depois desses 3 anos aqui em São Paulo,
eu parei tudo e falei, meu foco agora é trabalhar. Porque às vezes o pessoal cai num ciclo aí de, agora vamos fazer um mestrado, né? Vamos fazer um comum, doutorado e um após. Aí começa, meu amigo, o cara tá com 53 anos. E aí, bicho, qual que vai ser o após que você vai fazer agora? E não tá pronto. Pra mim- E aí nunca tá pronto. Então, ele fica ali nesse ciclo assim de aprender, né? E eu queria produzir. Para mim foi claro, agora eu vou trabalhar. Parei tudo e comecei a trabalhar. Então, fiz uma escala ali de segunda a sábado, que era razoavelmente sustentável. Consegui ir para academia ainda, né? E de vez em quando tinha um diazinho livre, mas o meu foco era trabalhar. Depois desses 3 anos, comecei com 29 anos, então, aqui em São Paulo, a trabalhar bem nos hospitais aqui de São Paulo. Uhum. E o marketing digital, como é que entrou nessa vida aí? Sim, aí beleza, comecei a ter aquela angústia, né? Poxa, eu quero ganhar mais, não consigo crescer nessa empresa que eu tô, expressei isso, né? E, poxa vida, os cargos já estão ocupados, os hospitais já estão bem estáveis. Desde sempre, os meus colegas de faculdade falavam, poxa, Tiagão, você é tão bom professor, né? Você vai ser professor quando você acabar, não vai? Eu falava, vou ser professor? Porra nenhuma, bicho. Professor não ganha dinheiro. Eu vou lá ser professor. Porque naquela época, o ser professor era ser professor de faculdade, né? Sim, sim. E aí vou começar a ensinar então, né? Eu acho bem interessante a parte da intubação orotraqueal. Quando eu era recém-formado, eu tinha dificuldade para fazer as intubações, né? Para quem não sabe, a intubação é quando você coloca um tubo na traqueia do paciente, quando ele está entrando em falência respiratória. Isso teve muito no coronavírus, né? Covid. E aí, poxa, eu vou começar a ensinar isso. E comecei a fazer cursos presenciais aqui em São Paulo. Isso foi que ano? Isso foi, acho que 17. 2017. Isso. Comecei a fazer cursos presenciais, mas eu era muito centralizador. Uhum. Eu que organizava o coffee break, dava 3 aulas, ajeitava a prática. Eu saía destruído, bicho. Eu saía comemorando que acabou o negócio. Graças a Deus, acabou, bicho. Feliz porque tinha acabado o curso presencial. E depois de 3 edições, eu falei, rapaz, não vale a pena não, bicho. Tô fazendo isso aqui, eu lucrava uns 10 mil reais cada edição. É melhor eu ficar mais tranquilo, né? Não tá, o custo-benefício não tá bom, não. Eu tô ganhando mais cabelo branco do que ganhando dinheiro. Mas, cara, além da medicina, como é que foi? Vocês 3 médicos conheceram o mundo digital? Como é que foi? Como é que começou isso aí? Cara, essa história é muito boa também, porque eu, Vitor e Michael, que são os 3 sócios, né? Os 3 fundadores da Além da Medicina, a gente não se conhecia. A gente não era amigo antes de começar a empresa. Uhum. Pelo contrário, aquela frase, né? Não faça negócio com amigo, faça amigo nos negócios. Uhum. Foi exatamente isso que a gente seguiu. No meu caso, eu comecei um projeto digital antes de começar o Além da Medicina, que é o projeto que eu estou até hoje, né? Que é o programa de preparação para a prova de residência médica. Isso surgiu, na verdade, de uma frustração do que eu estava vivendo no meu momento de vida. Eu era residente de cirurgia geral, estava no meu primeiro ano de residência. E, cara, não sei o quanto você conhece desse mundo, mas é pesado pra cacete. Eu trabalhava no hospital, sei lá, umas 100 horas semanais. Caralho. Muita pressão, muita responsabilidade, pouca valorização ali, porque a gente brinca muitas vezes na medicina que, pô, o residente nem é considerado médico. Enfim, é o início ali da jornada. E eu tava tão frustrado com aquela situação de, pô, sempre fui apaixonado pela medicina, gostava muito, só que aquele momento que eu tava vivendo não tava legal. Uhum. E eu comecei a procurar alguma coisa para ocupar minha cabeça, para eu não só ficar pensando em, cara, qual momento isso aqui vai acabar, pô, vou desistir da residência, enfim. E aí eu comecei a ver as oportunidades, sempre gostei de estudar outros assuntos além da medicina. Não tinha essa visão de empreender desde o início, mas comecei a me aprofundar nessas ideias. Vi que o conteúdo, o marketing digital era um caminho, e aí conheci o Mastermind na época, que era o Mastermind do Ryan, que foi onde a gente se conheceu. Nesse Mastermind o Vitor já estava, o Michael já estava. E aí numa festa do Mastermind, num encontro, num evento, eu já tinha ouvido falar do Vitão. Ele já estava produzindo conteúdo, só que sobre um outro projeto, que era a reversão do diabetes. E Doutor Diabetes. Doutor Diabetes, exatamente. E aí, na cara dura mesmo, eu cutuquei ele lá na festa e falei, cara, eu vi lá seu projeto, eu tenho um projeto aqui que eu estava começando, essa questão de mentoria para a prova de residência.
pô, vamos pensar em alguma coisa que a gente pode trabalhar junto, vamos pensar em como a gente pode se ajudar e tudo mais, porque fazer tudo sozinho era foda, era quase impossível com o tempo que eu tinha na época. O Vitão também estava esbarrando em alguma dificuldade dessa. Ele topou o desafio, no dia seguinte a gente sentou ali para conversar, para tomar um açaí, e ele lembrou do Michael, que ele já conversava, por conta que ele também tinha conhecido no Mastermind, já trocava ideia e tudo mais, e aí criou um grupo de WhatsApp e falou, senhores, se apresentem aí e vamos começar. E daquele grupo, em 2019, surgiu Além da Medicina. Caralho, mano. Que loucura, mano. 3 médicos, a ideia era justamente trazer conhecimentos de carreira para o médico, porque a gente sentia que a formação, ela era muito focada no conteúdo técnico, né? Pô, como é que você trata essa doença, qual antibiótico você prescreve, qual o diagnóstico, enfim. Só que a gente sentia falta dessa visão de carreira, né? Dos desafios ali que o médico vive. E a gente tinha muito essa visão de skin in the game. Vamos ensinar o que a gente fez. Eu na prova de residência, o Vitão no consultório, o Michael nas finanças, para tentar trazer um conhecimento mais prático, mais aplicável para a vida do médico. Animal, e aí, beleza, como é que foi? Aí vocês começaram a produzir conteúdo, foram lançar curso? Então, aí começamos fazendo merda, batendo cabeça, o clássico caminho do empreendedor digital. A gente não sabia direito como fazer esse negócio, então a gente começou produzindo conteúdo, abrimos um Instagram, começamos a falar lá sobre as nossas linhas editoriais, e a gente falou, pô, vamos lançar um produto. Na época a gente não tinha expertise dentro de casa para fazer, então a gente trouxe um coprodutor para fazer esse nosso primeiro lançamento. A gente lançou a primeira turma em julho de 2019, está completando agora 4 anos. E a gente aprendeu muito com isso. Aprendeu o que fazer e aprendeu o que não fazer. Principalmente o que não fazer. Exatamente. Foi um lançamento positivo, assim, no nosso primeiro lançamento a gente fez lá o famoso 6 em 7, mas com, sei lá, a comissão do coprodutor, imposto e tudo mais, não ficou uma grana, relevante ali para a empresa. Pelo contrário, ficou quase elas por elas. Sim. E a gente também tomou a decisão naquele momento de, cara, internalizar esse processo. Da gente aprender sobre esse mundo de lançamento, sobre esse mundo de marketing digital, para a gente fazer as coisas do nosso jeito. Porque a gente não concordou com algumas posturas durante o lançamento e tudo mais, então a gente falou, vamos assumir essa parada. Disso, foi em julho de 2019, a gente passou 6 meses de ressaca ali, cansado do primeiro lançamento, ressaca física, emocional, enfim, e a gente voltou o nosso próximo produto não foi um lançamento digital, foi um evento presencial que a gente fez em São Paulo. Na época deu mais ou menos 300 pessoas, também não deu muito lucro, mas gerou um awareness, um branding ali da marca. Não, sensacional. E na sequência a gente fez um lançamento de um produto. Uma grande sacada que a gente teve no início, Léo, e aí já construindo uma visão de produto, é que no início a gente tentou colocar todos os produtos, todas essas vertentes, então finanças, consultório e preparação para residência, dentro de um único produto. E a gente viu que aquilo não fazia tanto sentido. Então a gente, entre julho de 2019 e janeiro de 2020, a gente dividiu a empresa em 3 unidades de negócio. Então vai ter a unidade de negócio residência, vai ter a unidade de negócio finança para médico e vai ter a unidade de negócio consultório. E aí cada um de nós ficou responsável como se fosse o CEO daquela unidade. Então eu puxei a residência, o Vitor o consultório e o Michael finanças. Isso foi muito bom, cara, porque foi ali que a gente começou a tracionar, de fato, o resultado de Além da Medicina. Porque cada um focado em uma certa parte, naquilo que era bom, e tendo uma comunicação específica com o aluno, com o usuário, que adquire nossos produtos. Então, ali foi uma grande virada pra gente. Massa, e aí, daí vocês ficaram fazendo lançamento separado, como que era? Então, a gente começou a construir como se fosse uma holding, né? Então, a gente começou a diversificar os canais. Então, eu tinha o meu canal, onde eu falava de residência, o Vitor tinha o dele, onde ele falava de consultório, o Michael tinha o dele, onde ele falava de finanças, e tinha um Além da Medicina, que era o Instagram da marca, que era um topo de funil que ia direcionando para esses produtos específicos de acordo com o momento de compra do cara. A gente foi entendendo que a residência era uma grande dor, ele se tornou um dos produtos principais do nosso portfólio, e a gente foi aprendendo a jogar esse jogo, né? Então, lançamento, como que a gente melhora o lançamento, e aí depois a gente descobriu o Perpétuo, a gente começou a tracionar no Perpétuo no final de 2020, e hoje o Perpétuo é o nosso principal modelo de venda, inclusive mais que o lançamento.
E a gente foi descobrindo as famosas alavancas de negócio, né? Cara, como é que eu melhoro o meu produto, como é que eu cresço a audiência, como é que eu distribuo o conteúdo. Aí foi apertando os parafusos ali para crescer. E, pô, deu muito certo. Mas isso era algo que tu sempre queria? Ou teve algo que teve uma mudança de chave e tu falou, cara, é por aqui que eu vou agora, vou atrás disso aí porque é isso que eu preciso? Na verdade, sempre foi algo que eu quis, sabe? Sempre foi algo que eu quis. Sempre foi um caminho que eu quis seguir e não existe um limite, tá? Não existe um limite, né? É uma coisa que eu até aprendi com o Flávio Augusto, né? Que ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, gente, eu trabalho, não é para trabalhar menos. Eu trabalho para crescer mais. E quanto mais você cresce, mais dinheiro você ganha, mais você prospera. Quanto mais você prospera, mais você atrai isso. Então, é algo que eu acredito muito e que eu vou em busca disso o tempo inteiro. Massa. E aí, o que eu quero saber mais de ti? Quais foram as pessoas que mais te inspiraram nessa tua jornada, principalmente na questão financeira e de crescimento pessoal e de empreendedorismo? Bacana. Vou te contar assim, vou até voltar um pouquinho aqui da minha história, né? E assim, quando você não tem pessoas milionárias na sua volta, você acha que aquilo é difícil chegar, difícil alcançar, né? E eu lembro que pro primeiro evento de networking que eu fui, né? Na verdade, eu de evento de mulheres empreendedoras e que eu fui com esse objetivo de networking. E até então, a minha meta era, por exemplo, meu primeiro milhão, né? Lá atrás. Quero atingir meu primeiro milhão e vai ser muito bacana, eu vou conseguir fazer diversas coisas com isso, crescer mais a empresa. E aí, quando você vai para um ambiente onde, cara, não, a pessoa ali, ela não está desejando 1 milhão, ela está desejando 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Você fala assim, cara, como isso é possível? Que 1 milhão o quê? Eu vou para 5, eu vou para 10. Então, né, buscar esse tipo de network, estar envolvido nisso faz muita diferença, né? Então, esse evento de mulheres empreendedoras foi o primeiro que eu fui. E a partir daí eu tive a minha primeira mentora, que é ainda hoje a Kênia Gama. E depois disso eu busquei outros também, né? Outras pessoas que me ajudam demais, o Marcelo Germano, o Flávio Augusto, o Davidson. Então, eu sempre busco, na verdade, uma mentoria, né? Legal. E isso é legal tu falar, assim, porque eu sou louco das mentorias dos Mastermind. Eu adoro também. Eu invisto tudo. Tu sempre foi assim também? Sempre voltou? Ou teve um negócio... entrei no marketing digital, descobri que é assim que funciona o jogo. Na verdade, assim, eu sempre tive a visão de que, assim, eu sempre me perguntei, né? O que pode me acelerar? E às vezes a gente fica perdido no tipo, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que aprender, para onde que eu vou. Gente, mas a melhor pergunta que você pode fazer para você é quem pode me ajudar? E quando você busca quem pode te ajudar, uma pessoa que já trilhou esse caminho, você acelera o processo. Então, a minha empresa, ela é muito recente. Se você for me perguntar aí quanto tempo de CNPJ eu tenho 1 ano e 8 meses de CNPJ. Mas a gente cresceu numa velocidade monstruosa, exatamente porque eu busquei bases e busquei caminhos para que a gente acelerasse mais rápido. Nossa, não sabia que era Não tão sabia. rápido assim. Tá chocado agora? Caraca, mano. Não, foi massa. E das pessoas, assim, ao teu redor, quem foram as pessoas que mais te ajudaram nessa tua jornada, que mais tiveram um impacto positivo? Sem dúvidas, o meu noivo, o Livan, né? Ele é parceiro total, assim, total. Depois que a gente começou a namorar e depois que a gente, né, começou a fazer planos juntos, isso foi um grande combustível, né, para mim. Eu brinco que ele é minha mente criativa, eu sou a mulher executora e a gente junto, a gente vai muito longe, sabe? Então, com certeza, ele é a primeira pessoa que vem na minha cabeça e... em volta todos os mentores que realmente, né, me aceleraram nesse processo. Legal. E aí, como é que é o relacionamento de vocês nessa questão, até entrando um pouco mais assim, falando por mim, eu jamais conseguiria trabalhar com a minha esposa. Ia ser muito cacique pra pouco índio, assim. A gente até tentou uma vez, assim, ela... Só que daí eu era o dono da empresa e ela trabalhava... abaixo de mim ali, né? Como mais funcionária ali, talvez. Exato. Aí não durou um mês, assim. Ela falou,
não aguento ter vontade de te socar, então não vou continuar. Melhor a gente não continuar. Eu acho que a gente pode deixar agendado um próximo podcast para daqui a alguns meses para te contar um resultado mais concreto. Porque ele começou a trabalhar comigo agora mais recente. Tá. Tem então pouco é tempo importante, ainda, é galera. importante. Guarda essa informação, daqui a uns 6 meses a gente volta a É fazer. importante. Voltamos com essa pergunta daqui a Voltamos. 6 meses, pessoal. Segura essa É curiosidade. aí. importante. Mas tá dando certo, por enquanto tá dando certo, tá tudo bem. A gente se dá super bem também. A gente pensa muito, a gente se complementa e pensa em termos de futuro de visão muito parecido. Então, isso é algo que é importante ser alinhado, né? Os dois precisam estar olhando para o mesmo lado. E aí, os dois se complementando, tem tudo para dar certo de fato. Mas, com certeza, não é um desafio fácil. Não é algo fácil e eu conto para vocês daqui a 6 meses. E aí dei uma pausinha, comecei a fazer uns vídeos pro YouTube. Eu comecei no YouTube, não comecei no Instagram. Comecei a fazer, inclusive eu acho o YouTube bem superior ao Instagram. Tem vídeo meu que eu produzi naquela época que tá rodando até hoje. Hypando ainda. O YouTube é sensacional por causa disso. E depois de um tempo eu fui renovando essa energia de, poxa, preciso de alguma coisa. E aí eu descobri um cara que chama Michael Oliveira. Ele fala De vídeos? de câmeras e vídeos. É um gordinho bem simpático, Gordinho, assim, bem, meio ruivo ele. Porque eu gravava para o YouTube e eu queria melhorar a luz, né, a iluminação, queria melhorar meu áudio, queria melhorar o enquadramento. Caí nele por essas questões. Sim. E no meio das conversas lá, ele falou de uma plataforma, né, Hotmart. Ele falou da plataforma Hotmart, eu fui entender, né, o que é isso, né? Eu tava de férias na época. E foi uma semana só estudando esse negócio. O que é isso, né? Como é que funciona? Será que vai funcionar? Ensinar intubação traqueal online? Porque, assim, você quer pegar, né? Você quer fazer intubação, você quer mexer ali no aparelho, no laringoscópio, pegar no doente. Tinha esse preconceito até em mim. Mas vou fazer essa porra aqui, vamos ver. Eu sou um cara que arrisca muito também. Eu gosto de fazer coisas novas. Se der errado, beleza, assumi o risco. Perdi meu tempo ali, mas se der certo, maravilha. Faço isso até em restaurante. Chego com a minha mulher, vamos comer em tal lugar hoje? A gente vai, se for bom, maravilha, pegamos um restaurante bom, e se for ruim, não voltamos mais. E aí eu comecei a me inserir nessa questão de cursos online, gravei o meu primeiro curso online em casa, com esses ensinamentos do Michael Oliveira, né, que ele trouxe em relação à câmera e tal. É engraçado que minha primeira aula eu gravei umas 8 vezes ela, que eu gravava sozinho. Eu chegava em casa, eu saía para trabalhar às 6, chegava em casa às 19h30, 20 horas, ia para academia, aí quando dava umas 10 horas eu tava livre, assim, né? Chegava da academia, ia comer, aí que eu começava a gravar o meu curso. Cara, Então- não, ó, uma coisa, né? Não tem essa de, trabalhar 8 horas por dia. Porra. Desculpa, assim, dá pra trabalhar, mas demorar. Demora mais. Talvez a exatamente. vida inteira, né? Talvez a vida inteira. Exatamente. Você tá na primeira marcha ali com o freio de mão puxado e tem um cara ali na quinta no turbo ligado. Sim, e às vezes é quando tu é jovem, tem muito mais energia e tu fica com Então. o freio de mão puxado ali. É isso aí. Se fosse pra fazer aquilo desde o começo, com a minha energia de hoje, talvez eu não faria. Mas naquela época eu tava tão empolgado, bicho, que eu chegava de 10 horas e começava a gravar. E aí eu gravava no celular, no iPhone 10, na época, 9. Sendo que no meio da gravação eu colocava o microfone aqui no iPhone e aí sem querer eu mexia, aí o iPhone virava. Aí pegava só metade do meu rosto. Aí outra vez a luz não funcionava, outra vez o áudio ficou ruim. Eu gravei umas 8 vezes essa porra, mas toda vez eu falava assim, bicho, tá muito trabalho isso aí. Não vou fazer isso mais não. Aí depois de 3 dias, começava, né? Bora, bicho, vai fazer, vai dar certo. Aí eu ia lá e conseguia, gravava. Coloquei esse curso na Hotmart, né? Foi minha primeira plataforma. E comecei a divulgar no YouTube, no Perpétuo. Mas vendia assim, 2 por mês. Era R$350 esse curso inicial. Vendia 2 por mês, 3. E eu deixei, assim, durante um ano. Foi quando, nessa época eu até acompanhei o Érico Rocha e achava ele meio nada a ver, sabe? Segui um tempo e falei, não, esse cara tosco, não gostei. Não conecta contigo, Não mesmo, conectou. não tem nada. Mas nada a ver depois de contigo. um ano, bicho, caiu de novo lá, caí de novo no funil dele e aí encaixou.
foi 100%. Eu achei o cara muito bom. Pegou na veia. Comecei a fazer os podcasts dele, né? Escutar o podcast dele aqui em São Paulo, como não tem trânsito, né? Eu assistia uns 2 podcasts indo pro hospital e reescutava, na verdade, né? Ia pro hospital e voltava para casa, podcast Érico Rocha. Primeira temporada do Fórmula lá, do podcast 6 em 7. Podcast 6 em 7. E eu falo que essa foi minha base do marketing digital. E vou até pedir desculpa aí pro Érico Rocha, que até hoje eu não comprei o curso dele. Mas toda a minha base de marketing digital foi daí. Foi essa fonte que eu bebi. Achei que foi muito bom. Me deu um embasamento muito interessante. E aí que entrou essa questão do lançamento, né? Eu via que ele fechava o carrinho, né? O meu estava sempre aberto. Na época também eu fui acompanhar o Ryan, vi que ele fechava o carrinho, depois abria e vi que isso era um comportamento... vou fazer isso aí também, né? E acabou que eu fiz isso, fechei as vagas para o meu curso de intubação, foi um curso online. E uma das sacadas desse curso de intubação que eu fiz é que eu ia para o hospital com um óculos, que tinha uma câmera aqui no centro dos olhos. Aquele óculos espião, não? Como se fosse. Na época era bem... Eu importei esse negócio na época. E aí eu pedi autorização dos pacientes e tal, né? E o pessoal ficava lá, que é isso aí, doutor? Que é isso aí? Não, fica tranquilo e tal. Quem não entendia, né? O paciente assinava um terminho e eu filmava a intubação mesmo. É como se o cara estivesse comigo ali dentro da sala do centro cirúrgico. O cara vendo aqui ainda. Via tudo, em primeira pessoa. Sendo que para acertar, né, o lugarzinho... Porque assim, é uma linha reta. Sim. A luz é linha reta. Então a câmera tinha que estar exatamente... Nossa. Eu filmei umas 15 vezes até conseguir acertar. Então teve uma boa perseverança. Os pacientes, tudo certo com os pacientes, né? Não Sim. errou por 15 vezes. Não, Só não, filmagem. Não. Eles autorizavam, né? As que eu errava, eu apagava o arquivo. E aí, bicho, eu ia botando esparadrapo aqui, um esparadrapo aqui, e até ficar uma bolinha assim, ó, desse tamanho. E aí era exatamente onde a câmera estava pegando. E esse era o diferencial do meu curso. Era cenas reais de intubações orotraqueais. Fechei o carrinho e quando abri, funcionou. Começou a vender. Antes eu vendia 2, 3 por mês. Acho que eu faturei uns 60 mil nesse primeiro lançamento aí. E eu aumentei o preço também, de 350 para 600 reais. 600 reais. E casou também com a minha entrada no Mastermind lá do Ryan, que foi a minha abertura, né? Assim, foi muito legal esse grupo, porque me fez me comparar com outras pessoas que já viviam de marketing digital, ganhavam bem, e eu vi que era possível também. Sim. Poxa, que legal, ver a galera aqui, né? Eu quero chegar onde esses caras chegaram também. Então entra mais uma vez a comparação e abrir a cabeça para as possibilidades, que isso é possível. E foi aí que eu vi que eu teria uma perspectiva muito boa nesse estilo aí. Sendo professor, através da internet, era genial porque eu poderia ensinar para o Brasil inteiro, abrangência nacional, quiçá internacional. E eu comecei a cada vez mais, não estudava mais medicina, só me atualizava e meu estudo era marketing digital, gerenciamento de pessoas, né, gestão. Eu comecei a entrar de cabeça nisso daí. Boa. E, beleza, foram crescendo e aí surgiu uma tal de AF, aí como é que foi essa Cara, história? isso é bizarro, porque o que aconteceu? Lá em 2020, cara, ou seja, a gente não tinha nenhum ano de empresa, eu recebi um direct do cara que era um dos VPs da AF. E eu não sabia quem ele era. Ele mandou um direct falando de, gostei do seu trabalho, vamos conversar, não sei o quê. E na época ele me convidou para prestar um serviço para uma das empresas do grupo AF, que era a MedCell, que era um preparatório de residência. Então eu comecei, sei lá, a comentar algumas questões de prova de residência para eles. Mas assim, uma coisa muito, muito operacional. Sim. A gente teve uma coincidência muito feliz nesse caminho, que Michael e Vitor eles também prestavam um serviço para uma empresa de educação médica que se chamava Whitebook, que é o maior aplicativo médico do Brasil. Sim, E o fundador dessa empresa, que era o Bruno Lagoeiro, inclusive um parceiraço nosso, ele gostava muito dos meninos. Então ele tinha uma relação super próxima ali com o Michael e o Vitor. E o Whitebook foi uma das aquisições da AF. E aí, uma vez que o Bruno chegou lá dentro, ele participou ativamente do direcional de novas aquisições.
E uma delas, que ele sugeriu, foi a nossa aquisição como Além da Medicina. Então, eu não lembro exatamente o momento, mas eu acho que no final de 2020, a gente iniciou as conversas com a AFIA, de forma mais estruturada. Só que a AFIA, nesse momento, ela estava fazendo várias aquisições. A AFIA fez 14 aquisições em 12 meses. Era como se ela comprasse mais de uma empresa por mês. E a gente era uma delas, a gente era pequeno, eles estavam comprando faculdade, enfim. E aí, essa conversa demorou para chegar no decisor final, né? Então, entre o primeiro papo e a gente fechar o deal, foram mais ou menos 1 ano e meio de conversa. Caralho, Então, mano, foi longe. praticamente toda a história do Além da Medicina, todo o crescimento, ela foi ocorrendo em paralelo com uma negociação de M&A. E também em paralelo com a nossa vida como médico, porque inclusive até a venda, a gente ainda estava muito presente no dia a dia ali de medicina, de residência e dos desafios ali da medicina. Então, foi meio que um caos ali de 1 ano e meio até chegar a esse deal. Mas aí vocês foram, nesse meio tempo, vocês viram assim, o múltiplo que vai ser avaliado vai ser o EBITDA, vão crescer o EBITDA ou foi... Cara, vamos aprendendo. Essa visão de múltiplo, e a gente foi descobrir isso no processo de M&A, ela é uma visão muito rasa, né? E assim, a gente não tinha segurança que o M&A ia acontecer. A gente tinha conversas, a gente tinha um papo, a gente estava focado muito mais em crescer o negócio. Sim. Porque a gente sabia que se o negócio crescesse, isso seria bom pra gente em qualquer cenário. Então, vendendo ou não, a gente vai se dar bem nisso aqui. Então, as nossas decisões eram sempre preocupadas no negócio, porque a gente sabia se, além da medicina crescer, com margem e tudo mais, cara, isso aqui vai ser bom para negociação, isso vai aumentar nosso valuation, e se não acontecer, a gente tem uma empresa saudável que gera margem, gera dividendo e tudo mais. Então, a gente sempre pautou nossas decisões baseadas nisso. Cara, como a gente cresce, como a gente torna um produto melhor, como a gente cresce nossa audiência. Porque se a gente ficasse lá pensando no múltiplo do M&A e na negociação, na due diligence, cara, a gente não ia conseguir viver. A gente ia perder o foco do que era necessário ser feito, sabe? Então, a gente focou em crescer a empresa e a gente conseguiu crescer a empresa. Durante esse 1 ano e meio, sei lá, a gente mais que triplicou o tamanho do Além da Medicina entre a conversa inicial. Então, isso foi muito bom também pra gente do ponto de vista de negociação. Animal. E aí, beleza. Bateram o martelo, receberam o Pix. Como é que foi? Cara, é uma loucura. Tu viu o Pix ali na tela? Sim. É uma loucura esse negócio, porque o signing, né? Existe o closing e o signing, né? Que é basicamente a assinatura do contrato, em que as duas partes encontram ali um acordo dos termos de compra e venda. E aí, cara, são uma série de cláusulas que você vai negociando. Como vai ser o day one, quais vão ser as metas, se tem earnout, se não tem earnout, enfim. Então, a gente negociou tudo isso. Aí, no nosso caso, o dia da assinatura também era o dia do closing, né? O dia que acontece o famoso Pix. E aí é uma loucura, porque todo mundo tem que receber o Pix, aí você tem que ficar atualizando o banco e tudo mais, e aí chega lá aquela notificação, eu falo, caraca, aconteceu mesmo, é real. Porque até então parece que é tudo meio que uma fantasia, né? Parece que é tudo meio, sei lá, não, vai dar problema, e a negociação vai, aí trava. Parece aquele sonho que você está sempre perto de chegar no destino e aí você acorda. Aí você volta. Igual o esquilo lá da Era do Gelo. Ali, exato. É isso. O Michael usava essa analogia, cara, que era ele sentia o Cid lá da Era de Gelo que, não chegava na nós. E aí chegou o momento, mas, cara, eu vou te falar, é um momento feliz pra caramba, é a tangibilização de uma grande conquista, mas eu não acho que esse foi o momento de mais glória do Além da Medicina, sabe? Eu acho que, sei lá, no nosso primeiro evento presencial lá, conhecendo os alunos, o primeiro lançamento, as porradarias que tiveram entre os sócios depois as resoluções, cara, esses momentos pra mim foram mais marcantes na trajetória do que o dia ali do Pix. Nossa. Que é super legal, que é super bacana, Sim. é um baita passo, mas tem muito mais coisa ali nessa história, né? Massa. E aí depois, beleza, recebeu o Pix. Como é que foi isso aí? Chegou lá, ganhou um crachazinho, começou a trabalhar? Cara, essa história é boa também, porque durante a negociação do M&A, a gente colocou muito claro que a gente queria ter a possibilidade de continuar no dia a dia como médico. Então, a gente já negociou que a gente não seria full-time na empresa. Eu estava na residência na época que a gente estava negociando o acordo. Eu estava no meu
R4 de urologia, então eu tava no 4º ano de residência. Uhum. E eu falei, cara, eu quero ter a possibilidade de concluir, eu não quero que vocês me coloquem aqui, sei lá, numa carga horária de 40 horas semanais, porque isso aqui não vai funcionar pra mim. Então a gente negociou Pô, isso, mas peraí, 40 horas semanais, tu era 100 na... Então, aí ficava 60 ainda. Exato. Então, por isso que eu não coloquei esse termo de negociação. Cara, não dá pra colocar horas aqui que a gente vai entregar por semana, porque senão, enfim, eu vou Sim. dedicar ao meu trabalho, eu vou focar no resultado que isso aqui vai gerar. E aí a gente assinou, a gente foi lá, conhecer a empresa e tudo mais. Pô, eles têm várias sedes no Brasil, a gente foi na sede de São Paulo. Coincidentemente, eu tinha me mudado antes do início da negociação, eu descobri que a sede era 2 quarteirões da minha casa. Cara, onde é que é? É na Alameda Lorena, ali no Nossa. Jardins. Então, um prédio super bacana. Fomos lá conhecer, conhecemos o CEO, conhecemos os vice-presidentes, conhecemos as lideranças que iam atuar com a gente no dia a dia. Então, é um dia super legal, cara. O Day One ali, ele não foi um Day One presencial, ele foi muito mais um onboarding que dura Sim. um mês. A gente ficou um mês conhecendo as pessoas, Uhum. para entender o que era a AF, entender o que era a estrutura, e aí sim começar a colocar a mão na massa. Temos nosso segundo patrocinador, terceiro patrocinador, como sou eu que estou pagando a conta aqui, são as minhas empresas, né? Eu botei minhas empresas. Então temos a Movement Lançamentos, minha agência de lançamentos, que comecei lá em 2014 também, né? Já estamos há bastante tempo, nós dois aqui no digital. Já, é os dinossauros do digital. Dinossauros do digital, exatamente. Então, comecei em 2014, 2019 fiz o primeiro 6 em 7, mas até hoje já faturamos mais de 33 milhões de reais em lançamentos, infoprodutos, né, em geral, high ticket também para os nossos clientes. Se você quer escalar os seus lançamentos ou precisa de alguma ajuda com a gestão, com o profissionalismo da sua agência ou da sua empresa de lançamento, pode mandar mensagem lá, @leosoares8s, que eu te dou um direcionamento. É aquele negócio, né? Hoje eu não participo da operação da Movement, a empresa roda sozinha, sem a minha presença. Obviamente que eu participo de algumas reuniões, estou sempre falando com os líderes lá, mas a gente conseguiu criar uma estrutura muito profissional e sólida para que ela funcionasse sem eu precisar estar na operação. Se você gostaria de ter isso, quer avançar para esse nível de profissionalismo, me manda uma mensagem lá no @leosoares8s, que eu te dou o direcionamento. E por último, temos a First Class, gestão de milhas aéreas. Isso aí, se você gasta pelo menos 20 mil reais por mês no seu cartão de crédito, saiba que você poderia estar ganhando uma passagem de executiva para os Estados Unidos ou para a Europa todos os anos. 20 mil por mês no cartão. Se você gasta mais que isso, você tem mais benefícios ainda. Então, o nosso trabalho na First Class é fazer a gestão das suas milhas aéreas, cuidar, multiplicar elas para que você possa viajar mais com a sua família, inclusive de executiva e primeira classe. Temos grandes clientes tanto no marketing digital quanto do mundo físico mesmo, né? Então, temos Marcos Marques, Paulo Vieira, são grandes clientes que a gente atende lá no Giants, o Mastermind que eu faço parte, tem muita gente que é nosso cliente. Se for o seu caso, se você gasta mais do que isso e quer saber como funciona o nosso trabalho, pode me mandar mensagem, @leosoares8s, e eu te dou um direcionamento também, beleza? É como se a gente fosse um assessor de investimentos da XP ou do BTG, só que para suas milhas. Fechado?